Olá, feras! Me chamo Roberto Coelho, sou professor de História, Filosofia e Sociologia do Pré-ENEM do SESC Pernambuco. Vamos agora ao nosso segundo momento, dando continuidade à formação da sociedade brasileira através do processo de colonização dos portugueses aqui no Brasil. Como eu disse na aula anterior, os portugueses deixaram o Brasil meio que esquecido, apenas fazendo uma exploração da madeira do pau-brasil. Entretanto, como não havia o reconhecimento, não havia a aceitação de outros países, entre eles a própria França, começou a marcar presença no nosso território, mais especificamente na região onde hoje é o estado da Paraíba, que tem outras histórias, da Baía da Traição, os índios potiguara, que vão fazer esse elo de conexão com os franceses, que aí é outra história, outros momentos que nós podemos falar. Portugal resolve adotar o modelo onde ele já tinha utilizado na região da Madeira, na região dos Açores, que é o sistema de capitanias hereditárias. E esse sistema de capitanias hereditárias vai ser implantado aqui no Brasil, tendo como base dois documentos principais, que é a Carta Foral e a Carta de Doação. A Carta de Doação, como o próprio nome já diz, era a doação do direito de exploração das terras para os donatários, e a Carta Foral estabelecia as regras, ou seja, os direitos e os deveres que os donatários teriam para com a coroa portuguesa. Quais eram os direitos? Criar vila, distribuir terras através de seis-marias, e alguns deles vão fazer isso aí, que é o processo de preenchimento dessa área territorial, exercer plena atividade judicial e administrativa, por meio da guerra justa, escravizar os índios, receber a 20ª parte, ou seja, 5% do comércio de pau-brasil, tendo como deveres enviar 30 índios escravizados a Portugal, pagar a coroa 10% dos lucros sobre todo o produto que fosse aqui produzido na terra, 1/5 dos lucros sobre os metais preciosos e pedras preciosas. Vejam, observe que os portugueses nunca perderam a esperança de encontrar metais preciosos aqui em terras brasileiras. Isso já está inclusive registrado na Carta de Pero Vaz de Caminha, E o monopólio da exploração do pau-brasil, despesa da colonização por conta do donatário. Essa última parte dos deveres que os donatários tinham na implantação das capitanias hereditárias talvez tenha sido um desestímulo ou uma das principais dificuldades para o sucesso desse sistema de capitanias hereditárias aqui na terra brasileira. E assim surge a nossa primeira cidade, que é a cidade de São Vicente, hoje uma grande cidade na região de São Paulo, que fica na região costeira de São Paulo, vizinho a Santos. São Vicente e Santos hoje já estão unificados, fazendo analogia como Recife, Olinda, Jaboatão. Já houve um processo, como diz em suas aulas a professora Alicleide, que chama-se cornubação, que é essa cisão entre centros urbanos, que aí não percebe nem onde é que ficam os limites se mesclam, se misturam. Então aí São Vicente vai ser a primeira cidade fundada no ano de 1532, e em 1534, 2 anos seguintes, implanta-se o sistema de capitanias hereditárias aqui no Brasil. Como eu disse no início, os documentos, a Carta Foral, onde estabelecia os deveres e os direitos que os donatários tinham, muitos não vão conseguir sequer implantar, sequer dar início à divisão ou ao processo de colonização. Por quê? As capitanias vão fracassar. Primeiro, o Brasil ficava muito longe de Portugal. Para vocês terem uma ideia, uma viagem naquela época de caravelas, e olha que era o que tinha sido mais moderno, a maior implementação de tecnologia que se vai ter a nível de viagem, deslocamento em longa distância, mas mesmo assim, a saída de Portugal para chegar aqui no Brasil, na região do Nordeste, levava entre 40 a 50 dias de viagem, diferentemente de hoje, onde a gente consegue atravessar o Oceano Atlântico, saindo aqui do Brasil, em aproximadamente entre 7 e 8 horas de viagem. Então, às vezes as pessoas até reclamam que a viagem é longa para se chegar à Europa. E se voltássemos no tempo?
né, para viajarmos em condições precárias, né, num pleno desconforto, nas caravelas, que era o que se tinha de mais moderno, e chegar aqui no Brasil, passar entre 40 a 50 dias, né, dentro desse barco. Que isso vai ser também um dos grandes absurdos no tráfico de escravo, através dos navios de tráfico negreiro, onde os escravos vinham acorrentados da África, das regiões da África, para alimentar as colônias americanas, que não foi só o Brasil que vai adotar o comércio de escravo, o sistema escravista de exploração de mão de obra, levar aí entre 40 a 60 dias, né, na travessia do Oceano Atlântico. Outra resistência, outra dificuldade é com relação aos próprios indígenas, os próprios nativos, né? Os índios, eles não estão adaptados, na sua estrutura cultural, eles não estão adaptados ao trabalho forçado, ao trabalho na lavoura. Havia um formato diferente. Isso, inclusive, é bom frisar para descaracterizar aquela ideia, como alguns autores trazem, de que os índios eram preguiçosos. De maneira alguma, apenas dentro da sua estrutura cultural, eles não estavam adaptados a esse modelo de trabalho, a esse modelo de exploração que os europeus quiseram implantar aqui, especificamente os portugueses. Não havia essa escassez. Os recursos financeiros também bastante escassos, dado a distância, dada a dificuldade de trazer implemento, de trazer subsídio, as capitanias vão terminar sendo vão entrar no processo de falência, não vão conseguir prosperar. Apenas 2 capitanias vão despertar esse sucesso, que é a capitania de Pernambuco, e era uma grande área extensa, uma grande área de extensão, que o donatário Duarte Coelho vai receber essa capitania. Então, onde aí vai ser implementada a primeira exploração econômica propriamente dita aqui do Brasil, que é o engenho de cana-de-açúcar, ou a produção da cana-de-açúcar através da agricultura, e a sua transformação, que é o açúcar. Então vai ser o primeiro nicho econômico que vai ser explorado, que vai alimentar durante um bom tempo a economia portuguesa, e também tem um valor agregado dentro do próprio contexto europeu, chegando inclusive a ser chamado por alguns de ouro branco, né, pelo seu valor, pela sua valoração naquela época, uma vez que era um produto novo, né, e tem um sabor muito melhor do que o açúcar que eles utilizavam, que produzia lá de forma rudimentar e escasso, que era o açúcar de beterraba. Então a cana-de-açúcar, ela vai ser esse nicho do pontapé inicial da economia brasileira. E ainda hoje tem um peso significativo, né? Se nós observarmos a estrutura econômica do Brasil, a cana-de-açúcar, não mais na nossa região Nordeste, ela hoje foi direcionada mais para a região Sudeste, especificamente na cidade de Ribeirão Preto, lá no estado de São Paulo, através de nova tecnologia. O Brasil aí está entre os principais países produtores de açúcar, né? Então a economia ainda tem um peso significativo. Claro que o açúcar vai ser sobreposto, vai ser suplantado por outros nichos econômicos, entre eles o café, que aí também é outra história para se falar lá na frente. Então esse modelo de colônia que foi implantado aqui no Brasil, né, que é a colônia de exploração, ela atende especificamente aos interesses econômicos do sistema mercantilista, que já estava em funcionamento, já estava em andamento lá na Europa, né? E claro que alimentar esse sistema econômico não era só a questão econômica, mas também mudanças na estrutura cultural dos povos que habitavam o continente americano, em especial o continente brasileiro, ou melhor, o país Brasil, né, no continente da América do Sul. E aí, por ter tido uma falência no sistema de capitanias hereditárias, né, implantou-se um novo modelo de colonização, que foi o governo geral. Na verdade, não é nem um modelo de colonização, mas sim um modelo administrativo. E foi escolhido estrategicamente por uma percepção geográfica, uma vez que a Bahia, né, no processo das divisões das capitanias, a Bahia estava equidistante entre a região norte e a região sul daquela época, né? A Bahia seria a sede administrativa do governo geral, tendo início a fundação de Salvador.
né? O governo geral ele tinha como função específica a cobrança de impostos, defesa, incentivo à economia, auxiliado por 3 cargos ou por 3 personagens, que era o provedor-mor, que era o tesoureiro responsável pela cobrança de impostos, o ouvidor-mor, que era uma espécie de juiz, e o capitão-mor, como o próprio nome já diz, que era responsável pela defesa. Havia dentro das vilas do povoamento o que se chamava Câmara Municipal, que era controlada pelos homens bons, né? Bem diferente do que nós temos a percepção política nos dias atuais. Mas eram esses personagens que eram o elo de ligação também na elaboração de leis, no elo de ligação entre a população e o governo geral. O primeiro governador geral foi a figura de Tomé de Souza. Tomé de Souza ele tem como marco, talvez entre os 3 governos gerais aqui, talvez o que deixou uma marca mais significativa. Ele é responsável pela fundação de Salvador, inclusive aí alguns autores colocam como a primeira capital do Brasil, o qual eu discordo, até porque o Brasil ainda era uma colônia, o Brasil não tinha uma estrutura de Estado, mas foi a primeira sede administrativa criada aqui no Brasil, que foi a cidade de Salvador. Juntamente com ele veio o padre Manuel da Nóbrega, que vai ser responsável pelo processo de catequização indígena, combater a nudez, a liberdade sexual, a poligamia, a antropofagia e crenças próprias, porque isso tudo é característica da estrutura social dos habitantes aqui no Brasil. E claro que a criação do primeiro bispado, tendo como primeiro bispo a figura de Dom Pero Fernando Sardinha. E Tomé de Souza, além dessa estruturação urbana, urbanística e organização política, ele vai incentivar não só o cultivo da cana-de-açúcar, porque já era perceptível que trazia um retorno significativo à economia da coroa portuguesa, porque a cana-de-açúcar ela se adaptou muito bem em solos brasileiros, né? Ela teve um crescimento rápido, é um sistema de plantation, é a ideia da monocultura. Ele vai incentivar também a pecuária. Os primeiros animais, os primeiros bovinos chegam aqui com a chegada de Tomé de Souza, e claro que ele, além disso, ele contrata e estimula as expedições para procurar ouros, que são tidos como as entradas, né, não só para o conhecimento do território brasileiro, mas também ao estímulo do achado, do achamento de ouros aqui no Brasil. Observe, mais uma vez, eu sempre friso, porque isso, vez por outra, cai em questões de Enem, em questões de vestibular, que já está registrado, essa esperança já estava registrada na própria carta de Pero Vaz de Caminha, onde os portugueses jamais perderam a esperança de encontrar ouros aqui em nossa terra. Então Tomé de Souza deixa essa marca. Ele fica de 1549 até 1553, quando ele sai, vem um novo governo, que é Duarte da Costa. Duarte da Costa, com ele chega mais jesuíta, entre eles um bem famoso, que recentemente foi canonizado pela Igreja Católica, que é a figura de José de Anchieta. E José de Anchieta vai ser responsável pela fundação do Colégio São Paulo, e está lá no pátio do colégio, na cidade de São Paulo capital, onde não só o colégio, mas é a pedra fundamental para o nascimento da cidade de São Paulo. E durante a administração de Duarte da Costa, nós vamos observar que os franceses, como eles sempre já vinham fazendo incursões aqui em território brasileiro, ele invade o Rio de Janeiro e cria a França Antártica. E isso aí fragiliza a administração de Duarte da Costa, onde o rei o convida ao retornar a Portugal e traz um novo governador-geral, que é a figura de Mendes Sá, juntamente com o seu irmão Estácio de Sá, vão expulsar os franceses que estavam aqui no território brasileiro. Não só isso, os franceses eles eram muito habilidosos e eles conseguiam fazer acordo com índios, e vai haver aí um grande genocídio promovido pelos portugueses, né, porque os índios que estavam aliados aos franceses vão ser perseguidos, e aí centenas de aldeias indígenas serão destruídas, né, para firmar o domínio português aqui em território brasileiro. Claro que falar da colonização, a gente dá uma ênfase, que isso é relevância para o Enem, para as provas de vestibular, da economia que nascia aqui no Brasil, como eu já venho falando desde o início das capitanias hereditárias, que é a cana-de-açúcar.
A cana-de-açúcar ela se adapta muito bem ao clima e ao solo brasileiro. Já era uma experiência que os portugueses tinham lá na Ilha da Madeira, né, e muito aceita no mercado europeu. E aí entra uma peculiaridade. Quando a cana-de-açúcar é introduzida aqui no Brasil, Portugal faz uma parceria ou cria um pacto econômico com os holandeses, onde os holandeses eles vão financiar alguns engenhos aqui na região do Nordeste brasileiro, e também os holandeses são responsáveis, né, nesse pacto econômico firmado com os portugueses, são responsáveis para a distribuição da cana-de-açúcar na Europa. Isso deixa bem interessante que os holandeses lá na frente, em face de um fenômeno que vai surgir, que é a União Ibérica, onde a Espanha vai se fundir a Portugal, os holandeses, para não terem prejuízo, vêm para o Brasil e aí vai marcar um período da história aqui na região do Nordeste. Os engenhos eram formados por Casa Grande, Casa de Moagem, Casa de Purgar, Armazém, né, e vai ser responsável pelo formato da sociedade brasileira, ou a sociedade do açúcar, onde tinha a aristocracia, que era o senhor de engenho, os homens livres, claro que na base dessa pirâmide estava o escravo, porque aí começa um processo de transporte de escravo para nutrir a escassez de mão de obra. E claro, como eu falei também, a pecuária. A pecuária, inicialmente, ela foi voltada para o mercado interno, com a intenção de alimentação e força de tração, inicialmente na Bahia e em Pernambuco, e a pecuária vai ser responsável pelo processo de interiorização do Brasil, porque a criação de gado próximo à cana-de-açúcar trazia um prejuízo, e isso vai sendo impulsionado para a região mais interior do Brasil. E um dos grandes crescimentos da pecuária vai ser quando começa o processo de mineração. E nesse nicho econômico da pecuária vai surgir aí os vaqueiros ou tangerinos, que são trabalhadores livres que recebem o seu salário em cabeça de gado. Né? Boa parte do território brasileiro eles vão utilizar os eixos fluviais para esse processo de interiorização, até porque, em consequência da seca, da questão geográfica, o gado sempre vai ser criado margeando os rios. Um abraço para vocês, obrigado pela atenção de todos e vamos em frente, porque tem muito conteúdo a ser visto, muita história a ser falada, para que vocês atinjam a nota máxima, para que vocês alcancem os seus sonhos lá no Enem ou no vestibular. Muito obrigado.